Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Personal Fitcast. No episódio de hoje a gente trouxe uma convidada importantíssima. A gente trouxe a Tigra, competidora de powerlifting, vai estar conversando com a gente, contando um pouco suas experiências. A gente vai aprender bastante sobre. E a gente gostaria de agradecer nosso patrocinador desse episódio, a Pharmatrix, farmácia de manipulação, e vamos aos trabalhos. Isso aí, pessoal. Hoje a gente vai ter um assunto de peso aqui, literalmente, né? Nada mais, nada menos do que a Tigra, que eu acho que é do conhecimento, todo mundo que está na área aí da academia, não precisa nem ser atleta, né? Quem vai em academia deve cruzar com a Tigra levantando horrores de peso. Mas é isso aí. A Tigra, ela, na minha época, era a modalidade que se chamava básico, basismo, né? Aí houve uma atualização, hoje é denominada como powerlift. E a gente sabe que é um esporte duro, é um esporte que demanda muito, como todos, né? Mas principalmente o powerlift demanda muita dedicação, muito treino. Por quê? Porque as reduções de ganhos fisiológicos, né, que tem no treinamento, ela se perde muito rápido. Então o atleta tem que se manter treinando o tempo todo. Obviamente dentro da sua periodização, dentro da sua escala, dentro da sua grade de competição. Mas é um esporte que exige muito de qualquer atleta. Principalmente de uma mulher, que mulher sempre tem mais afazeres do que homem, né? Tigra, conta pra gente como é que foi essa história de você entrar para o powerlift, quando que aconteceu, o que te motivou, qual foi a sua inspiração? Vai lá. Tudo bem, gente? Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece. César, obrigado. É um prazer poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa experiência, dessa vivência e falar um pouquinho do powerlifting e da mulher no esporte em si, né? Porque, querendo ou não, há um grande ainda, não falo um preconceito, mas de mulheres levantar peso, né? Por ficarem muito musculosas ou muito fortes. Acho que vai ficar fortona, né? E tudo mais. E mostrar que as mulheres estão em ascensão no esporte, e qualquer esporte, seja ele qual que seja, né? Claro, com certeza. Porém, levantamento de peso é o que você mencionou, demanda muito foco, dedicação, disciplina. É maçante, é você fazer, para quem não gosta de fazer musculação, para quem não gosta de treinar levantamento de peso, fazer todos os dias os mesmos movimentos, né? Porque a gente treina especificidade, então a gente trabalha com técnica e excelência, e técnica e excelência você tem que fazer movimentos praticamente contínuo, né? Contínuo, sempre, rotina, frequência. Treinos sempre longos. E o que mais demanda é o tempo de treino, né? Eu chego a ficar ali 2 horas e 30, contando com mobilidade, um pré-aquecimento. Ô, Tigra, só para fazer um parênteses aí no que você está falando, uma dúvida que até a gente que é da área, a gente tem muito: como é difícil conciliar a vida pessoal, profissional e a modalidade que se pratica no esporte. Como você falou, a gente sabe que você trabalha com a gente, né, nossa colega de profissão, então dá aula também, além de ter a casa para cuidar, aquela coisa toda, né? E ainda conseguir estar nesse esporte em alto rendimento, que é o seu caso. Como é que é essa interação com esses universos aí que a mulher tem que passar? Exatamente. Primeiro, por ser mulher, por ter várias tarefas da rotina, do cotidiano. Porém, tem um quadro na minha casa que eu coloco coloco um cronograma que eu tenho que seguir, né? Do horário que eu acordo até o horário que eu finalizo, e o horário que eu determino que eu vou dar as minhas aulas de personal, o horário que eu tenho as minhas tarefas externas extras, e o horário do meu treinamento, que é uma coisa que eu não negocio. É inegociável o meu horário. É aquele meu momento, e eu sempre falo, eu preciso cuidar de mim para cuidar dos meus alunos, e por ser atleta de alto rendimento, eu preciso manter ele todos os dias em constante movimento, em constante treinamento também. Então, hoje eu tenho uma agenda que eu faço toda uma organização de horário que eu tenho que almoçar, horário de treino, o horário das aulas, o horário de voltar para casa, organizar toda a casa. Por mais que eu moro sozinha, tem as tarefas também de casa. A casa tem não tem que jeito. limpar, tem que funcionar. E domingo é o dia que eu faço toda a comida da semana, então eu já preparo o domingo para fazer isso, né? Faço o mercado, faço todo
o planejamento nutricional, com as dosagens, tudo, congelo tudo bonitinho para ficar pronto na semana pela correria do dia a dia, né? É um estilo de vida, né, Tigra? É um estilo de vida. Eu amo, tem não que vou viver. negar. E quando a gente gosta, adoro. fica muito gostoso, né, Léo? Isso. Mas e falando em rotina, num dia que você não tá afim, como que é treinar? Tipo, pra você, assim, ó, Ou não tem esse dia. Pro atleta... Tem esse dia. Tem, mas a gente que você não finge que quer, ele não ou que tem. o corpo Realmente, não tá né? respondendo Todos bem. os dias são dias de glória, realmente. Tem dia que realmente fala assim, nossa, eu tenho que... Principalmente quando eu não durmo bem. Para nós atletas que levantam O peso... sono é fundamental. O sono, pelo menos para o levantamento, para o powerlifter, é fundamental. Eu acredito que no meu caso é mais que alimentação. Já treinei em jejum, consigo treinar, mas se eu não conseguir ter um sono reparador, o meu rendimento não sai. Até pode sair, mas não sai de uma forma que eu gostaria, que seria um levantamento com excelência, com explosão, e dependendo da carga de trabalho da semana da sessão de treino, não vai sair. Porém, se eu não deixar de fazer, a gente sempre segue uma linha, que a gente trabalha muito isso na nossa cabeça, nosso mental, né, do powerlifter. Pensa que você não treinar hoje o treino, o seu concorrente já está um dia na sua frente. O seu esporte de alto rendimento, sempre a gente tem essa visão. Assim. Para quem não sabe, né, Tigra, o powerlift ele é composto pelo levantamento terra, me corrija se eu estiver errado, pelo levantamento terra, pelo supino e pelo agachamento. Não é isso? São 3 movimentos. São 3 movimentos e aí a gente tem uma ordem de 3 pedidas cada movimento. É isso? Isso não alterou, ainda é igual na minha época ainda, né? Sim. Conta pra gente como é que é esse cenário da competição em si. Você treina pra isso, por exemplo, no triatlon, que a gente estava até falando com o Alan no outro episódio, a gente tem a transição, né? Onde você sai de uma modalidade para outra, no caso da natação, para bike, da bike para corrida. Aqui a gente está falando de força, os componentes fisiológicos é força, mas com um movimento mecânico diferente. Tem algum treino específico para... Se eu não me lembro, acho que o supino é o primeiro? Não, o agachamento. O agachamento é o primeiro. Agachamento, supino e levantamento terra. Tá. Existe um treinamento, você tem uma abordagem para qualificar essa ordem ou não? Isso depende não do interfere? Treinador. Igual a minha treinadora, a gente segue uma linha de fazer os 3 movimentos todos os treinos, todas as sessões de treino. Tem treinador que coloca um básico, por exemplo, numa segunda, o segundo movimento na quarta e o outro na sexta. No meu caso, eu uso os 3 movimentos, todas as sessões de treinos. E eu senti maior evolução colocando os 3 assim. movimentos. Então, isso vai de treinador para treinador, de né? Treinador pra literatura treinador. a gente não tem nada que aborda essa... Não, né? só saber periodizar, colocar as cargas de trabalho, manipular as variáveis, a forma que você... O que corrigir para um atleta. No meu caso, que já estou há 12 anos no esporte, então são detalhes... 12 anos, são detalhes que a gente tem que ajustar agora. Para um iniciante que está começando, que tem que ter uma base, tem que fazer ajustes de movimento, passar educativos, aonde ele está com maior dificuldade, colocar exercícios para melhorar aquele ponto específico para ele evoluir na hora de uma competição. Nossa, é bem... Né? Legal. E entre os 3, qual você se dá melhor e qual você se dá Sem pior? dúvida, meu xodó é levantamento terra, sem dúvida. Você Sem faz, dúvida. você faz o sumorzinho lá ou O sei lá, powerlift a gente segue outra linha também para todos os atletas. É um tipo um ritual no nosso esporte. O atleta, para ele ser bom, ele tem que ser bom nos 2 terras. Tá. No fechado, no deadlift tradicional sim. e o deadlift sumô. Aí vai de cada atleta o que ele tem maior performance e dominância do movimento. Eu gosto do sumô, só que eu tenho que trabalhar o fechado para trabalhar outras musculaturas, para ficar forte pro levantamento sumô. Então a gente usa os 2, então a gente tem que ser bom nos 2. Então, desde que haja transferência de força para a hora da competição, os 2 são válidos. Os 2 são válidos. Vai do atleta. Eu gosto de fazer levantamento terra sumô. Legal. Sempre fiz. E você prepara algum atleta hoje? Algum dos seus alunos é realmente voltado para o esporte? Nenhum dos meus alunos hoje, pelo contrário, eles acham maçante, eles ficam entediados de ver, levantar aquele tudo de peso, tempo de treino que é demorado. E outra, são exercícios básicos, eficazes, porém demanda
muita concentração, força, técnica, muitas unidades motoras sendo recrutadas. Então, para o aluno Isso que é todo dia leigo, ruim. é muita informação para ele. Por exemplo, os meus alunos têm dificuldade em fazer levantamento terra. São muita informação de eixo, de quadril, de cabeça, do joelho, a ponta do pé, o alinhamento da isométrica. A mania dos alunos é tentar levantar o peso no braço. Eu falei, o que eu ensino? Pensa, o alinhamento do seu braço é apenas uma conexão com a barra. Você vai fazer força usando o quadril, a coxa, as costas e ainda em posição isométrica. Mas quem faz força é o quadril e os glúteos. E a conexão do braço. E eu vejo uma dificuldade de muitos alunos, até alunos da academia também, e tentar fazer levantamento terra fazendo força levantando no braço. Imagina você consegue fazer 100 quilos nos bíceps? Não consegue. Não tem uma técnica envolvida, obviamente. E eu... Tá. Ô Tigra, e as competições? Quais são as mais importantes hoje do cenário aí do powerlifting? Sul-americano? Com certeza, campeonato mundial. Mundial, porque o campeonato né? mundial Aonde acontece? Cada ano uma vez por ano, né? É uma vez por ano, porque são duas, deixa eu mencionar o powerlifting, são compostos também por duas categorias, HAL e equipado. Eu comecei com equipado. O equipado o que é? Aquela faixa no joelho, macaquinho de força, camisa de força, cinto, munhequeira. Tá. Demanda muito mais, porque você precisa ter alguém junto, porque até ajuste do macaquinho e da camisa tem que ser perfeito. Certo. Senão você corre o risco de machucar. Isso é muito sério. E o HAL, que eu estou de 2014 até hoje, que é o HAL, que é aquela joelheira, um cinto, uma munhequeira, e aí força mesmo. É força Deus. pura. E força a Deus. E essas duas categorias hoje é HAL equipado, e geralmente campeonato mundial tem a questão do premiação em dinheiro, e chega-se até 30 mil reais, dependendo da competição. Se eu não me engano, esse ano eu não lembro onde vai ser. O ano passado acho que foi em Dubai, não me falha a memória. Mas sul-americano não dá premiação em espécie. Mas assim, é uma premiação que demanda um currículo, pesa no seu currículo. Sim, primeiro, claro. para ser um atleta, não é qualquer pessoa que pode entrar para um powerlift. Eu acho que tem que passar por um teste. Mas eu posso fazer levantamento de peso? Pode. Agora, entrar na atmosfera do powerlifting, você precisa vivenciar, porque é uma coisa assim extremamente doida. É muito diferente, é um ritual. Às vezes eu vejo você treinar e falo, meu Deus, que ânimo. Nossa, mas enfim, Tigra, só para complementar uma dúvida da gente, assim, eu não sei se você pode falar isso, porque isso demanda um pouco de informação técnica tua, mas quais são as suas quilagens hoje nas 3 modalidades? Hoje, você pode falar isso? Posso, claro. Minha quilagem hoje é que eu já competi em 2 categorias. Na 63, porque o powerlift é composto no peso corporal. Né? Sim. Hoje eu estou na categoria 63, mas eu fui até 72. Então eu vou colocar na atual hoje, que eu estou mais tempo, na 63, que foi 150 de squat, 97 de supino e 165 de deadlift. Molecada que faz supino na academia agora tá se mordendo. E isso aí. Para ser uma série válida, quais são os critérios de validação para você usar o peso e ter essa marca registrada? E você tem lá na confederação, tem os recordes dos atletas, né? Que você pode bater os recordes também. E as validações dos movimentos, tem toda uma regra também do árbitro, porque são 2 árbitros laterais e um frontal. Central ali. A regra mais difícil, o movimento mais difícil de ajustar é o supino, porque o supino você não pode tirar o calcanhar, não pode tirar o bumbum do banco, não pode tirar a cabeça do banco. Só pode fazer a ponte. Só pode fazer a ponte. A ponte é para performance. Performance. Vai quebrar a coluna. Não vai quebrar a coluna. Eu já vi, Tigra, você fazendo e, lógico, a minha história com levantamento de peso foi muito lá atrás. Eu era garoto, estava começando a academia, achava interessante. Quando a gente fazia musculação mais voltado para o estético, mas nas fases que a gente estava treinando, né,
Tava treinando força, treinamento de força, a gente acabava indo competir, fazer competições regionais dentro das academias, aqui em Sertãozinho e tal, coisa pequena, né? Mas aí a gente acabava interagindo, como que funcionava esse mundo e tal. Pelo que você tá me falando, mudou muito, e mudou para melhor. Que bom, fico feliz em ouvir isso. Na minha época, a gente tinha alguns hábitos, a gente via, né, o pessoal mais pilhado no levantamento de peso, e tinha alguns lances o treinador gritar no ouvido para motivar, de bater e tal. Isso ainda existe? Como existe. Funciona? Cheira amônia, né? Amônia. Isso. A amônia ela não tem nenhum efeito fisiológico, mas ela abre as vias aéreas, né? Broncodilatador. Então vai aumentar o fluxo tal, enfim. Bom, às vezes aquela apneia ali pode ser que ajude um pouquinho. Meio centímetro a mais de apneia já... Tem isso ainda? Tem isso ainda. E no meu caso, eu falo atleta tigra, tá? Não gosto de usar amônia. Eu já tentei usar, me atrapalhou para levantar peso. No meu caso, tem atletas que precisam da amônia. Agora, o tapa, o incentivo ali do eu treinador, não gosto também de tapa. Não gosto de apanhar, né, Tigra? Nossa, eu sei que na minha última competição eu precisava fazer um levantamento para ganhar, mas acho que eu estava tão desligada, não sei. Gente, é um outro mundo, é uma coisa assim, surreal. Um treino não tem nada a ver numa competição, porque tem vezes que você faz um movimento na academia, no seu treinamento, chega na competição, não sai. Aí você não fala, é aquilo, né? Que coisa, né? Eu só para complementar o que eu estava querendo te perguntar, eu te vejo treinando na academia e realmente você está sempre ali com o seu fone, concentrada, né? E como eu te falei, né, na minha época era um incentivo, o treinador gritava, o outro parceiro, o colega ali, né, batia e tal, e a gente achava aquilo um cenário maravilhoso, nossa, que coisa diferente. Mas a gente sabe hoje em dia que não é por aí que funciona. E eu vejo você fazer, por exemplo, o seu supino, e você tem uma ponte, mas muito acentuada. Eu olho e você fala, caramba, como ela consegue? Né? Poucas vezes eu vi atletas femininos, não estou nem comparando você com um atleta masculino, mas dentro dos atletas femininos, que eu acompanhei de uma certa forma o powerlift, eu vi pessoas fazer uma ponte tão bem acentuada, tão bem como você faz. Aí você me fala assim, Cesar, é performance. Mas eu vejo você fazendo os seus treinos. Como é que é essa relação da competição, onde você faz a ponte, e nos treinos? É uma aproximação do que você pode fazer lá um ensaio? Ou se você não fizer uma ponte tão acentuada, e chega lá, você vai acentuar, isso atrapalha? Como é que é isso? Pelo contrário, todos os treinos, a gente sempre pensa que a gente está indo para uma competição. Legal. Sempre. Bacana. Por isso é minha concentração, minha conexão, por isso que eu fico naquele meu cantinho treinando. Tem fase do treino, quando está muito pesado, eu tenho que me concentrar, eu imagino como se fosse numa competição, eu tenho que fazer aquele movimento, e a gente se cobra muito em não errar em treino. Sim. É do atleta isso. O atleta é o que está mais tempo, no início, para quem está no comecinho, nem tanto, mas para a gente que já está, eu já sou uma master já na categoria do powerlift, já passei dos 40, a gente já fica naquela conexão de uma competição. Então, tudo que eu faço ali é para aplicar na competição. Treinos, né? Porque a aproximação o treino, da modalidade. Exato. E o treino é para isso, para você conseguir trabalhar da melhor maneira e executar da melhor maneira numa competição. E a cada dia eu tento melhorar mais. A minha ponte com o intuito é melhorar mais. Eu vou fazer mais uma pergunta, Léo. Peraí que você compreende. Você já está doido para fazer perguntas para você. Mas assim, o powerlift, ele está longe de ser, pelo menos na minha visão, me corrija se eu estiver errado, ele está longe de ser uma abordagem estética. É muito mais o desempenho de levantamento de peso. Mas, Tigra, a gente vê, você é nossa colega de trabalho, e você tem um corpo muito bem definido, né, Léo? Muito bem trabalhado. Só o powerlift talvez não te daria isso. Aí você tem um trabalho, né, de musculação muito bem aplicado, até por conta também você também é da área, e você tem um conhecimento para isso. E como é que é a periodização que você faz entre o trabalho que busca um pouco da estética, né, porque eu acho que todos nós queremos ter uma estética bacana, e esse desempenho? Como é que é essa escala? Porque olha só, cuidar da casa, dar aula, treinar para competição e ainda cuidar do corpo, aí vem alimentação, sono, meu Deus. Atrás disso tem uma equipe multidisciplinar, né? Bacana. Que eu tenho um acompanhamento
da Nutricional, nutricionista, médico, tem a médica, treinador, tem a legal. treinadora, tem o fisioterapeuta. Então, tem toda uma abordagem. Então, Bacana. hoje, o meu critério principal é a parte nutricional. Porque Ótimo. para o powerlift, realmente é o que você mencionou. A gente não visa o culto ao corpo. A gente precisa de força, de levantar peso. Não estamos preocupados em Tanto é, né, culto que ao corpo. a gente pega os caras pica nesse negócio de powerlift, eles são gordões, né, e tal. E mulher Os caras também. são, né? E É as mulheres poucas também. mulheres, você vê, poucas. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque você foge dessa realidade um pouco, e você tem um corpo muito mais próximo de uma fisiculturista do que uma de powerlifter. de uma powerlift, né? Então, Fora assim, que o peso tem que ser controlado porque conta como critério de avaliação na hora da prova. Mas totalmente. O peso meu- controlado, isso. E Pode o peso parecer- é feito no dia, não é nem igual uma luta que você pesa hoje, amanhã você vai lutar. Meu peso é no dia da competição. Em relação Legal. a peso, a gente tem uma classificação que é, se eu e a Tigre levantarmos 100 quilos, ela é mais forte porque ela tem uma massa corporal menor. Sim. Então, na A avaliação proporção da de competição, deslocamento Wilks, por massa né? muscular, claro. força relativa. Então, na competição, faz a pesagem no dia. Então, o desempenho do atleta é correspondente também ao peso dele. Então, você tem que ter um peso baixo, um nível alto de força. E já perdi na balança, tá? Na balança. Eu acredito. Foi em 2014 em Luján, na Argentina. Um campeonato sul-americano de bench press, né? Aham. E eu estava no equipado. Nós fizemos, acho que se não falha a memória, 120 de supino, né? Nossa, Tigre. Eu estava pesando 62,7 e a uruguaia 62,4. 300 gramas. Puta, Ué, muita levantou o pouca mesmo coisa. peso. É. Com 300 Critério de gramas a menos. Vai desempate, desempate pelo balança. peso, Por isso que a balança. gente fica brigando também com balança. E pra gente, e eu sou da categoria 63, então eu tenho que tentar treinar sempre no meu peso ou máximo 2 quilos acima. Não posso, por exemplo, estar com 69, 68, 70 para descer para 63. Já aconteceu. Eu já vivenciei de tudo, já passei. Cai força, cai performance. Pronto, aí complementa mais aquela dúvida que eu lancei pra gente aqui. Pra você cuidar desse shape aí que você tem, não compromete o teu desempenho lá no powerlift. Por exemplo, você vai fazer entrar numa fase aí, eu quero dar uma secadinha, isso vai de encontro com a pesagem do powerlift, porque o foco para você é o powerlift. Foco né? é powerlift. É isso. O que vier junto vai agregar nisso daí. Quando você tem esse shape, e é provavelmente um trabalho duro, isso atrapalha. Dependendo da alimentação? fase, sim, porque eu tô colocando muito cardio hoje nos pós-treinos. Mesmo exaurida, aí eu me cobro todos os dias para tentar manter. Entendi. Porque às vezes eu não consigo mexer muito na alimentação. E hoje a nutricionista colocou um aporte nutricional que faça com que eu consiga manter performance e força. Então, tem todo o ajuste de carbo, proteína no dia que eu vou treinar mais pesado, o pré-treino, o pós-treino, a suplementação, a creatina, o whey protein. Claro. Tem a questão do... Alimentação, Intertreino. treinamento, suplementação, tem os equipamentos. Uma outra coisa, Tigra. A gente gosta muito de falar, quando a gente vai falar de alguma modalidade esportiva, porque as pessoas ficam assim, nossa, que legal, que bacana. As meninas, por exemplo, agora devem estar assim, nossa, eu quero ser igual a Tigra, eu quero também participar e tal. Todo esporte tem o seu custo. Tem. Todo esporte que a gente vai praticar, desde para você jogar uma bola na rua aí, você vai precisar de uma bola. Tudo tem um investimento. Como é que é o investimento do powerlift? A gente tem, você acabou de falar aí, pode, se for o caso, camisa de força, faixa, cinturão, aí tem o magnésio, né? Isso a gente não está falando nem da suplementação. Todo atleta de rendimento faz suplementação, porque é quase impossível fazer isso numa alimentação convencional, né? Só da alimentação convencional. Aí, como você falou, você tem esses outros profissionais, que às vezes o atleta consegue fazer como parceria, como patrocínio, às vezes não, tem que custear esse profissional também. Se a gente estiver falando em custo hoje, é um esporte que você considera caro? Por quê, Tigra? Porque os materiais são caros. Os materiais. Deslocamento, né? O deslocamento. O material do equipado é mais. Hoje, no hall, por exemplo, uma joelheira que eu uso da SBD, porque nossos materiais passam todos por uma vistoria. Você não pode usar qualquer joelheira, não pode usar qualquer cinto de agachamento.
passa por uma vistoria antes. Um cinturão hoje oficial, R$2.000. Olha só. Um cinturão, tá? Aquele que eu uso para treino eu paguei 900, mas é em média da SBD. Uma joelheira de treinamento, aquela que eu uso, tá na faixa de uns R$600. Munhequeira, a gente acha que munhequeira é baratinho, igual aquelas da Decathlon, não é é munhequeira oficial, é diferenciada. Né? Uma munhequeira daquela quase R$300. E, por então exemplo, é difícil manter. Porque desgasta, porque você usa todos os dias. Sim. Chega um ponto... Às vezes a gente está na que eu ia academia, né, perguntar. Léo? Chega a Tigra com a bolsa, malinha dela, com os equipamentos. Mas pensando, por exemplo, no calçado, no cinturão, eles duram mais tempo. Duram mais Tem tempo. bastante tempo, porque é assim, um cinturão de couro grosso. Dá, então, pelo menos pode esse cinturão durar. vai ser pelo menos pro resto da vida. Então... O sapato nem tanto. O sapato, dependendo da durabilidade, eu fiquei com o meu Adidas vermelho de LPO de 2013 até 2019. Então o investimento inicial ele é grande, mas de manutenção depois ele dá uma controlada. Sim, a única coisa é a joelheira e a munhequeira. Que elas vão laceando. Vão laceando. Ah, verdade. Ô Tigra, e hoje você, né, a gente vê você treina a musculação, você treina a modalidade do powerlift. Tem mais algum incremento que você faz de treinamento? Tem, eu faço de sábado eletroestimulação. Eletroestimulação. Tem gente que... Eu sou uma, até prova viva, que eu abominava, vou falar a verdade, né? Achava que era para pessoas, assim, que mimizentas, né? Que não queriam treinar, que colocavam o estímulo rápido. Aí você que aquele choquinho, porque vai dar a dorzinha. tua experiência Só que, mudou o teu pensamento. então, mudou meu pensamento porque foi eu acrescentei no meu planejamento de treino. Então, ele sozinho, eu não sei se seria tão eficaz. No meu caso, foi eficaz principalmente para o meu assoalho pélvico. Tá. Principalmente. Porque no esporte é muito normal, normalíssimo. Mas para quem está de fora, não. Tem escapes para levantar peso. Tanto para homens, principalmente para as mulheres, por causa da bexiga. Sim. Então, a gente acaba usando... ferramentas para tentar compensar, né? esse escape. Você acha que te ajudou bastante nisso? Extremamente. Legal. Hoje eu não uso Nossa, nenhum bacana. tipo para manipular ou para segurar a bexiga para poder levantar poder peso. competir. Legal. Mas no meu caso, ele me ajudou, principalmente no meu assoalho pélvico e na questão de força, principalmente glúteo. E nas costas também me ajudou bastante. Treinamento hipotensivo, você Isso, faz também? fazer. Não, isso aí não faço, não. Não, vácuo? Não. Não, né? E... Também não faço abdômen. Mas você tem esse abdômen? Sim, eu não faço. Eu só do preparo meu Tigra, abdômen. você não faz, Vocês me vê fazendo abdômen? Tigra, qual que é o seu BF hoje? Qual que é o seu percentual de gordura hoje? Eu fiz há 3 semanas atrás, 14,7. 14,7. Você está com 63? Você falou que você Hoje eu estou 63, pesando... né? eu gosto de 63, mas Tá. hoje eu estou pesando 65,5. 65,5 com BF de 14,7. 14,7. Tá bem, tá muito bem. Legal. Tá dentro Não, hoje eu acho que do tá bacana. desejável. Porque a gente olha pra você, a gente vê, tem um abdômen muito bem desenhado, né, e tal. Eu vejo você mais uma fisiculturista e tal do que uma levantadora de propriamente peso. porque o seu estereótipo Foge, né? Foge um pouquinho do conceito, como a gente já comentou aqui. Musculação, treinamento de eletroestimulação, alguma outra coisa? Pilates? Já alguma fiz coisa muito, assim? mas eu não tenho tempo hoje. Tem que acrescentar. Eu fiz 2 anos e meio Pilates quando eu estava no começo do powerlift. Mas eu queria para melhorar a ponte, para melhorar a questão do alongamento, de mobilidade. E me ajudou extremamente. Hoje eu mesmo vou acrescentando isso. Legal. No pré. Que eu chamo de preparo é mais importante quanto a parte principal, no meu caso. Tigra, você é vamos dizer assim, uma pessoa muito madura no powerlift já, né? Você falou que está há 12 anos? 12 anos. 12 anos, né? Obviamente, que você deve ter recebido convites, né? Ou talvez seja do teu interesse ser árbitra, né? Sim. Eu acho que acaba indo para esse lado, né? Que é você normal. já teve essa experiência, você tem vontade, você vai se preparar para ser árbitra de powerlift? Como é que funciona? A gente precisa passar por um curso
É uma federação, né? Sim, uma e tem federação. uma prova também para isso. Não legal. é simplesmente fazer um curso. Lógico. Fazer um curso e vai É lá. uma coisa muito não. séria, né? Mexe com... O cara treina o ano todo lá, sei lá, para fazer uma competição, chega lá e Leva o corpo ao juiz extremo erra e ferra Mas toda, já né? Pelo aconteceu. amor de Deus. Já teve erros porque a função ali dos árbitros nosso é corrigir as anilhas que os anilheiros colocam, porque as nossas anilhas são cores diferenciadas, a vermelha, a amarela por peso. E já aconteceu do anilheiro, gente, é normal esquecer, colocou um peso a mais. E aí dá aquela... Isso, o árbitro também O escapou. árbitro acaba não vendo Uma e aí tentativa passa. errada ali. E quem viu foi o técnico. Porque o técnico pode acompanhar o atleta, a hora que dá o comando de barra pronta para o Ele atleta. pode auxiliar ali, Ele pode né? auxiliar, ele pode Pra ir, mas tirar só do o técnico. suporte. O técnico pode. O técnico pode. Mas tem que pedir Ele tira autorização dos- para o árbitro. Ah, tá. Então, só pra gente entender. Porque às vezes eu já vi isso e às vezes o pessoal também Só pode para o entender. supino, tá? Só Para pro agachamento, supino. não. Então o técnico pode chegar até ali, o árbitro está atrás, olhando, né, com mais 2 árbitros laterais, né, Sim. esquerda e direita. O técnico ajuda você a retirar a barra do suporte, ele E te sai de entrega. lado, você executa Não, tem que esperar o comando do árbitro. para ele sair. Para você Não, baixar. para baixar. Tá, E aí tem que o- esperar o comando para subir. Para subir. Por isso que é o movimento Então, mais o árbitro complexo. tem que ter um feeling muito apurado, Apurado. né, senão ele prejudica Se ali ele o atleta. atrasar um pouco. Prejudica. Por isso que a gente faz nos treinos pausas longas no supino. Para poder Porque a hora se que preparar para Caso isso. passe o habitual. Por que a gente gosta do técnico entregar a barra pra gente? Porque ele sabe o ponto de entrega da barra. O anilheiro, ele não sabe o que ponto vai me entregar, até onde ele vai me trazer. Então, por isso que a gente pede autorização pro árbitro, deixa o meu técnico Sim, entregar a barra. legal. Tem É atleta comum que... isso. É comum. Tem atleta que gosta de sacar sozinho. Tem uma atleta da 7,6 que saca o supino de 115 quilos sozinha. Se prepara e faz sozinha. Eu consigo fazer até uns 80 quilos. Depois eu preciso que alguém saque para mim. E falando de carreira, como foi sua relação com as competições, melhores colocações, as competições que você mais gostou de estar Nossa. participando, que foi uma realização pessoal você estar lá? Cada competição eu acho que é uma história e uma vivência bem diferente. Tudo são fases. Eu era crossfiteira, né? Fui crossfiteira 1 ano. Quando me apresentaram o powerlift, foi fazer um teste. Precisamos de atleta que era o Mendinho, né? Precisamos de atleta para a equipe, tudo. Vamos fazer um teste para vocês entrarem. Era eu, o Armandão e a Ariela, né? A gente fez os testes mínimos lá, passou com maquilagem mínima, tudo e tal. E fomos competir. Ganhamos, né? Estreantes. Mas aí o bicho pegou, porque sai do estreante, aí você vai pau Começa a a pau. pegar os peixes grandes, né? peixe Quem já grande. treina. E outra, e batia na trave, 2º lugar, 3º lugar, 4º, 2º, 3º. Aí a hora que pega o primeiro, perde na balança, ou perde por 2,5. Com um atleta, acho que a pior coisa é perder na balança. Ou perder, por exemplo, por 2,5. Eu prefiro perder por 15, 20 quilos, que é muito mais difícil buscar um atleta com 15, 20 quilos. Não. Parece pouco. Então, as pequenas Do que perder diferenças. por uma diferença de 2,5, que pode ter sido um detalhe de um treino que eu não Exato. fiz. Foi uma coisa que te impulsionou Que a faz, fazer né? várias competições. Exato. Ô Tigra, você passou pra gente aqui que, por exemplo, o teu supino tá com quanto de Hoje eu acredito, uma RM eu acredito que eu já faço 9,5 hoje no meu peso. 95. Então vamos lá. A Tigra tá na competição, ela tem 3 pedidas. Geralmente, qual que é a pedida, A pedida de entrada? geralmente a pedida de entrada Para vai garantir, né? A gente costuma A gente falar tem que assim, garantir né? a primeira pedida. Garante a primeira para não para não queimar, desclassificar, pra não desclassificar. porque desclassifica mesmo. Não, claro. Geralmente a primeira pedida já saco com 80 quilos já. 80 quilos. Aí a gente, dependendo de como foi a execução, a gente aumenta ou 5, ou 7, ou 10. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é a porcentagem de aumento que você arrisca? Vai depender de acordo com a sua para execução. a execução. Legal. Da primeira pedida. Foi explosivo, ok, já pode subir 7. Hoje você Hoje tem... eu tenho feeling para isso, para detectar diferenciar os isso. iniciantes. Hoje você Pros tem uma iniciantes, não. técnica, ou é um técnico ou uma técnica? que Uma te mulher. acompanha? Uma mulher, né? Ela que te acompanha. Desde 2013. Certo. Quem que é? Ana Rosa mulher? Castellain. Ah, é? Ela mora em Garopaba, Santa Tá. Catarina. E ela te acompanha nas provas? Conta tudo online. Então, Tá com tudo você faz online. quanto tempo já? Te Tá. acompanhando? Desde 2013. Legal. Nossa, faz 10 anos. Bastante tempo. E o atendimento ele é integral? Totalmente online. Totalmente online. Filma Vocês- treino, manda treino, Aham. ajusta, monta treino. Ó, vamos ajustar um negócio aqui do treino, outro negócio ali do treino, um detalhe ou outro, Tá vamos vendo, ó? ajustar. Nesse período inteiro vocês nunca se viram?
O quê? Nunca Vocês já nem se se viram viram. pessoalmente? Vocês conhecem pessoalmente? Lógico. Sim, claro que ela Treinando. acompanha ela te Sim, acompanha ela nas veio provas, agora né? em fevereiro. Porque a gente está falando isso, Tigra, olha só, a gente está falando de um alto rendimento, um esporte complexo, né? De um suporte de um treinador online. Ah, mas é fácil, porque a Tigra tem, a complexidade do esporte é muito grande. E funciona online. Sim. Né? E Tá vendo? funciona. Que a gente estava debatendo, Tigra, que assim, aí falando agora nós como educadores físicos, né? Trabalho com personal, que o online chegou aí para mudar um pouco o cenário que nós temos hoje, para facilitar. Por exemplo, hoje eu tenho atleta meu que mora nos Estados Unidos, eu tenho atleta que mora no Sul, atleta que mora no Rio de Janeiro, e eu atendo essas pessoas. Né? Então, assim, o que a gente estava falando é isso, que o online ele veio, juntamente com as academias de baixo custo, veio facilitar esse trabalho, né, dos profissionais, a interação entre profissionais e atleta e tudo mais. Tigra, veja bem, a gente está falando do powerlifting, a gente demanda equipamentos específicos, barras, anilhas, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas a anilha tem uma altura correta, né? A pesagem da barra tem que estar bem correta e tal. E não é toda a academia que tem disponível esse tipo de equipamento. Não tem, né? exatamente. E é uma dificuldade. Acredito que agora que toda academia, né, tirando os boxes de CrossFit, também tem algumas academias que tem um boxezinho ali separado, CrossFit, que sempre tem uma barra olímpica, tem uma anilha que corresponde à altura, Tem, tal. poucas, mas tem. Mas a anilha oficial mesmo são poucas. Mas se a né? gente pegar Oficial você são que poucos. tem 12 anos de esporte, quando você começou lá, eu tenho certeza que não tinha essa disponibilidade, né, nas academias, que era Não bem tinha. raro você encontrar uma barra, peso, né? E eu tinha que me deslocar para academia que Eu tinha. acredito. Por exemplo, você treina com uma anilha que não é oficial. Você sente diferença na transição, pré-competição Sinto você faz na oficial? extremamente. Aqui em Ribeirão a gente tem alguma academia, né? Aqui, algum lugar que tem uma estrutura com um equipamento oficial? Tem, Né? tem. Bacana. Ribeirão tem. E próximo à competição, você começa a utilizar esse tipo de equipamento ou você pode manter normal? Não, aí Dar eu de mudo, borracha aí eu e- vou. Não, aí você vai aí de eu ferro? já, quando chega próximo ali, ó, um preparo bom para uma competição demanda 6 meses. Bom, para você buscar pódio, tá? Pódio. São 6 meses ali, ó. Maçantes ali de treino. E aí você começa a transição mais Aí eu já próximo começo pra- a transição de buscar um local específico com as anilhas e peso. em Porque 6 meses muda. direto. Porque muda. Pode A resposta acontecer de um ou quicar outro. a barra. Muda porque a barra de cross é uma barra mole, ela quica por A conta anilha dos também, né? movimentos de power Sim, clean, sim. que você tem que quicar a barra no o powerlift, o ferro, o material é diferente, por mais que seja 20 quilos, mas se você pegar uma barra de 20 de power e de cross, você vai ver até o grip Ela é se vê, diferente. ela né? tem um kick no chão. Sim, É. e a barra de cross, eu não sei a altura, mas o powerlift acho que são 44 de altura ou 45, é de ferro, é extremamente... Eu já notei, porque de sexta-feira eu treino num box de cross, que tem esses equipamentos, eu já notei a diferença de ficar só com os pesos de cross, Legal. com a barra da academia e com os pesos, mas... Parece, mas faz toda a diferença. Ah, mas são 20 quilos, mas faz Faz, diferença. não, Não, é tem material. jeito. Bom, resumindo, Tiga, o nosso papo aí que a gente teve, a gente abordou como que é essa vida, né, de conciliar tudo isso, né? Então, pelo que você passou pra gente, é organização e desejo de fazer, né? E gostar também. E gostar, né? Ser apaixonada no que faz, isso é o principal em tudo. A gente aprendeu um pouquinho do powerlift, né? Eu já tinha uma certa familiarização, mas, tantos anos fora... É o que você falou, né? mudou muito. Mudou muito, né? E pelo que eu tô vendo, já tô maravilhado já, porque eu vi que melhorou e melhorou mesmo, né? Que bacana. E aí a gente pegou um pouquinho aí da Trajetória. da trajetória, que também existe aí, novamente, uma coisa que a gente frisa bastante aqui, é o suporte profissional, né? Veja bem, a Tigra, a gente está falando de uma atleta, mas que também é uma educadora física, né? Uma professora que tem conhecimento profundo sobre treinamento de força, outros tipos de treinamento e tal, e ainda assim tem as suas parcerias, né? Uma nutricionista, médico, fisioterapeuta. Então, assim, bacana, muito, muito legal ver isso. Agora, como foi chegar nesse ponto que você está hoje? Por exemplo, a gente sabe que no Brasil o esporte é muito difícil, patrocínio é muito complicado, né? Geralmente quem patrocina só depois que o atleta se desponta, já tem alto reconhecimento. custo. Isso é verdade. Né? Aí fica fácil, né, patrocinar o cara depois que ele, né? Mas poucas pessoas, não vou generalizar, mas poucas empresas apostam no atleta que está iniciando. Então, assim,
Hoje, você tem um suporte bacana com patrocínio ou ainda você tem que bancar muitas coisas? Eu ainda tenho que bancar e o mais, não vou falar triste, é o difícil patrocínio por um esporte que ainda é pouco visto e pouco falado. Pouco divulgado, né? É que vocês convivem ali comigo e vocês verem que eu sou uma atleta. Mas se eu não estou A gente ali, gosta de ninguém levantamento. faz Sim, levantamento de sim, peso, sim. ninguém faz powerlift. É um Verdade. esporte pouco falado. Então, é difícil arrumar um patrocinador que vai, como é que eu vou patrocinar um Tem que esporte? ser muito específico, né? Uma empresa A muito pessoa tem que específica daquilo. ter uma e tal. vivência mínima O para entender bodybuilder aquilo. Também tem esse é lado. diferente. Ó, Hoje está em maior ascensão. tem mais a maior ascensão do que o sim, powerlifting. E, por exemplo, o powerlift sendo uma modalidade onde você demanda mais explicação, como que é ser mulher powerlifting? Tipo, Nossa. tem uma situação que seja específica que você vê que é por conta disso, dúvidas que você recebe com frequência? Tem 2 pontos. Tem um ponto bom e o ruim, que eu sei que... Vamos falar do ponto bom, né? O ponto bom é que você fica feliz de ver que pessoas, assim, elogiam, falam, nossa, Tigra, uma mulher levantando peso, levanta tudo aquilo de peso, não é musculosa, não é grandona, é magrinha, Incentiva pesa aquele pesado. 63, mas como é que levanta numa técnica? Porque tem outra fama que o powerlifter tem ele precisa levantar o peso. Desculpa o termo. Foda-se como você vai levantar, torto ou não, tem que validar o movimento. Tem que validar o movimento. E no meu caso, eu sempre trabalhei desde o início, sempre com técnica, porque é a minha treinadora. E a gente é dessa maneira. Você quer estar com... A minha treinadora é 7 vezes campeã mundial. Só isso. 7 vezes. Para ser treinadora da Tigra, tem que ser por aí também, né? Então, a minha treinadora também vem de uma escola russa, porque ela participou também, teve um treinador russo. Então, Tigra, é bom que você só rapidamente, assim, que é uma dúvida também que eu tenho, acredito que de muita gente. Qual é o país mais forte hoje no powerlift? a Rússia. A Rússia, né? Os caras são Rússia, fora do tempo. tem os Estados Unidos, tem uma da Itália, chama Carola, da Itália. Ela pesa 63. Mas a Rússia, hoje ela é em termos de número de atletas e também da divulgação do esporte. Da divulgação do De esporte. adesão, né? De adesão do esporte. No Campeonato Sul-Americano, o Equador, assim, bate. E a gente Olha. tira o chapéu, porque o governo patrocina, Que legal. paga. Bacana. E a gente fala, nossa, o Brasil não reconhece E isso. você, como atleta, você é federado, tem todo o registro? Tem, eu sou da IPF, né? Mas eu tenho uma equipe que é de Campinas. Então eu represento uma equipe de Campinas, né? Nem de Ribeirão. Tá. Não represento ninguém. Ribeirão a gente não tem uma equipe? Tinha do Mendinho, Tá, mas não aí existe mais? não tem. E sendo atleta, você tem algum tipo de incentivo ou zero, assim? Pelo estado, alguma coisa? Não, Por ser nada. federada, por ter competição? Tem, às vezes, as premiações, mas é por conta do trabalho em si, do trabalho árduo, da dedicação. Aí você acaba sendo indicada, igual eu recebi algumas premiações, pela indicação e por ver uma atleta assim, que não tem patrocínio, que corre atrás, que não Conseguiu parou, que chegar não lá, De forma desiste. indireta, assim. Exatamente. Bacana, joia. E é difícil, viu? Uma pergunta que a gente não pode finalizar sem faltar, por que de Tigra? Puxa, Verdade. Você sabe Você que tá eles indo- começaram a Nossa. falar teu nome aqui, eu falei assim, gente, a Tigra, jura que é a Tigra? A semana inteira Jamais eu ia forcei seu imaginar. nome pra eles associar, pra, pra não chegar na Gente, portaria aqui e o pessoal te chamar. Por que e... da Tigra? Boa. Nossa. Por que da Tigra? Confesso que às vezes quando alguém me chama pelo nome, eu falo, não me chama pelo nome, não, me chama pelo Tigra. O Tigra começou na faculdade, gente, na semana do chamam de bicho, né? Aham. Recepção. Era só roupinha de animal print aqui, animal print ali. Usando só roupa de... Na época era uma ascensão, roupa de bicho, de onça, né? 2005, Você 2006. usava e a Usava galera sempre. pegou. Diretão. Vai virar maleô usando faz todo sentido. dia. Aí, não sei, aí ficou, Aí Tigra. acabou Tigra foi num consenso Nossa, ali. aí eu... E Tigra é um nome forte hoje, Sim, né? Todo mundo eu vejo uma conhece. Já virou uma característica. marca, né? É uma Virou- marca. Sim. Lançou um nome. Tanto é que eu acho que a tua logo É um tigre, né? As alunas Legal, chama bacana. de tigresa, né? É As alunas, difícil alguém me chamar pelo Tigra, nome hoje. fala pra gente teu Instagram. Como é que tá lá? Tigra Powerlifter Oficial. Tigra Powerlifter Oficial. Léo, fechou, né? Fechou. Ah, Tigra,
Porra, muito bom. A gente tem muito mais que conversar. Como todos os que vêm aqui, a gente quer fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta. Então já fica finalizar todos os convidado assuntos. Um bate-papo. pra gente ir aprofundar um pouquinho mais aí. Vamos sobre falar o de powerlift para as mulheres, colocar alguns exercícios que as mulheradas gostam de Como começar. colocar no treino para melhorar. É, não precisa, Mostrar Fala nem o pela caminho. performance, né? competir. Mas exatamente. Apresentar o caminho ali. É apresentar Começar. o caminho. Tigra, Então- ó, primeiramente, obrigado por você ter vindo participar aqui com a gente. Agradeço. Eu acredito que o Léo também posso falar isso por ele tranquilamente, né? Tanto é que foi unânime quando a gente quis convidar você para vir aqui. A gente é um admirador profundo, né? De você como atleta, Obrigada. como profissional e como amiga, né? Porque a Tigra é sempre na dela, tranquila, fazendo o trabalho dela, né? E, assim, Às vezes marrenta, às vezes mas sorridona. a gente tá concentrado, né? Põe o fone e treina, quietinho. Põe Então- meu fone ali no cantinho. então assim, a gente tem uma admiração profunda, né? Gratidão, sobre você. obrigada. E a gente quer nos colocar à disposição se você precisar de alguma coisa. Então é um prazer enorme a gente penetrar um pouco mais aí nesse universo do powerlifting, porque eu gosto, eu acho interessantíssimo. Eu convido Eu acho- vocês para assistir uma competição. Pronto. Porque é uma coisa Ah, nós vamos gravar uma competição lá, surreal. né? A gente Vamos. convidou, você se prontificou a vir, a gente agradece. A gente Mas é isso, Participa. Tigra, obrigado. Fica o convite para uma próxima. Obrigada a vocês. Muita- Adorei o bate-papo. Bom, gostamos Interessante. também. Nossa, amei, de verdade. O pessoal que tiver dúvida pode perguntar, a gente traz pra Exato. Tigra, a gente convida de novo, a gente sim. faz um encontro mais rápido se for necessário. Como a gente- sempre, né? A galera que interage com as nossas redes sociais aí, e porque a gente vai trazer a Tigra, pô, a Tigra é parceira, né? Mais vezes. Então, elabore perguntas aí, porque às vezes a gente Pode, pergunta aqui, pode a gente tem como hábito fazer um bate-papo livre, descontraído, né? Mas às vezes tem alguma pergunta que às vezes Mais A gente não deixou específica, passar. deixa eu passar. que é interessante, que a pessoa tá com muito. Então, por favor, fiquem à vontade. Que a Né? gente- E também o próprio Instagram da Tigra, Lógico. se quiser Pode mais mandar informações mensagem sobre lá. a modalidade Powerlift, tá aí a Tigra, treinadora, atleta, mulher, amiga e Gratidão. parabéns, Tigra. Obrigada. Léo? Obrigada novamente. Encerramos. Encerramos? Uhum. Beleza. Muito obrigado, Tigra. Obrigado, Obrigada. Tigra. Abraço.